Olá, boa noite. Quinta-feira, 22 de outubro, começa agora o Jornal Band Minas. Acompanhe comigo os destaques do dia. Justiça de Minas suspende mais uma vez liminar que impedia aumento das passagens na capital. Na série especial Mapa das Minas, um festival de turismo em Ouro Preto. No futebol, o Atlético ganha reforço de 3 jogadores importantes para a próxima partida. No Cruzeiro, chance para o meia Marcos Vinícius entrar em campo no jogo de domingo. Agora, no Jornal Band Minas. O julgamento de 2 réus da chacina de Unair foi adiado mais uma vez na manhã de hoje. No início da manhã, a previsão era de que Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro fossem julgados nesta quinta-feira, no prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte. Seria o ponto final da história, né? Os acusados já tiveram tempo de recorrer, de ir atrás, tiveram calma, tempo, 12 anos, para fazer o que lhe é de direito. Agora é a nossa vez de pôr ponto final nessa história. Eu acho um absurdo, nós estamos há 12 anos, até hoje não serem julgados os verdadeiros beneficiários daquilo. Quem contrata empresários poderosos, gente que já foi prefeito, esse é que devia estar cumprindo pena já. Logo após o início da sessão presidida pelo juiz Murilo Fernandes de Almeida, ficou decidido pelo desmembramento do processo e pelo adiamento do júri. A decisão foi tomada porque a defesa de Norberto Mânica e José Alberto de Castro alegou que na última segunda-feira o Ministério Público incluiu ao processo 7 novas mídias e os advogados dos réus não tiveram acesso a essas informações. Uma dessas mídias seria uma delação premiada gravada pelo réu Hugo Alves Pimenta. Mânica e Castro devem ser julgados na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, e Hugo Pimenta no dia 10 de novembro. A Polícia Civil investiga as causas de um desabamento que matou uma pessoa em Mariana, na região central do estado. 4 pedreiros trabalhavam no local no momento do acidente. Um deles conseguiu escapar ileso. Outros 2 sofreram ferimentos leves, foram levados para a Policlínica Municipal e já foram liberados. O corpo de Júnior de Paulo de Fraga, de 24 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em meio aos escombros. A obra seria de construção de uma casa de 3 andares. Em nota, a Prefeitura de Mariana informou que essa obra estava embargada desde fevereiro e a notificação era para paralisação imediata. O projeto não foi apresentado ao município para análise e aprovação. Portanto, trata-se de uma obra irregular. A Defensoria Pública de Minas Gerais deve entrar com um recurso na Justiça contra a suspensão da liminar que impedia, na verdade, o aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. A decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador Pedro Bittencourt alegou que a revisão dos preços só poderia ter sido questionada se houvesse provas de ilegitimidade. Para a defensora pública, autora da liminar, as empresas terão que comprovar a necessidade do aumento. Nós soubemos que houve uma juntada de documentos recente, mas nós não temos ciência de que documentos foram esses juntados. Tampouco tivemos ciência da inicial desse recurso. Não tivemos possibilidade de apresentar o contraditório. A suspensão da liminar poderá fazer as tarifas de ônibus pularem novamente de R$ 3,10 para R$ 3,40, como aconteceu no dia 8 de agosto deste ano. Naquele mês, o reajuste foi justificado pela queda na receita das empresas de transporte público. Aqui pelas ruas, a decisão não foi muito bem recebida por quem usa o transporte coletivo todos os dias. A expectativa de ver os preços subirem novamente deixou muitos passageiros indignados. Para mim é um absurdo, principalmente porque o ônibus é uma tristeza, né? No meio de toda uma crise que a gente está passando, eu acho isso um absurdo. Não tá dando jeito não, viu? É 3,10 mesmo, viu? De segunda a sexta, Maria enfrenta uma fila enorme para pegar o ônibus de volta do trabalho. Para ela, o possível aumento vai pesar no orçamento familiar. Com tanto desemprego que está tendo, aumenta a passagem, né? Aí que não vai ter serviço mesmo, que os patrões estão demitindo até por causa de passar. Apesar de o preço das passagens poderem subir a qualquer momento, a Defensoria Pública já pensa no próximo passo. Nós não vamos desistir.
Nós acreditamos na tese que nós estamos sustentando e nós não vamos desistir. E para falar dessa decisão do TJ, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Luciana. Lindenberg, como você avalia essa decisão da Justiça? Olha, os políticos dizem o seguinte: decisão de justiça não se discute, cumpre-se. Mas é possível comentar, sim. É estranho que tenha havido essa decisão, de uma hora para outra, havia um liminar, portanto o aumento estava suspenso e o presidente do Tribunal de Justiça foi acionado e cassou a liminar. Bom, ocorre que a Defensoria Pública, como disse agora a defensora pública aí, vai recorrer e deve recorrer. Por alguma razão, evidentemente ninguém quer ver empresa quebrando, mas também é preciso levar em consideração a perda de renda da população. Nesses últimos 12 meses, a renda da população, a renda média, caiu quase 5%, Luciano. Portanto, há uma queda no poder aquisitivo e, numa hora dessa, haver aumento de passagem, chega a ser meio contraditório. De qualquer maneira, é preciso levar em conta também, o país está em crise na crise econômica, a inflação está chegando, está aumentando, portanto, é preciso debater um pouco mais isso antes de uma decisão monocrática de um juiz, do presidente do Tribunal de Justiça, cassando essa liminar. Agora, no próximo sábado, haverá aqui em Belo Horizonte uma convenção estadual do PMDB. Há alguma surpresa nesse encontro? Olha, surpresa propriamente dita não, até porque no PMDB as coisas não costumam ter surpresa não, né? Lá são mais ou menos ajeitadas, né? O que vai acontecer é que a executiva vai ser praticamente toda reconduzida, e eu conversei agora à tarde com o vice-governador Antônio Andrade, que é o presidente da executiva do PMDB. Não vai haver grande surpresa, há um probleminha ou outro a ser resolvido ainda. Por exemplo, o deputado Laudívio Carvalho, que é deputado de primeiro mandato, quer um lugar na executiva. Está vendo ali se é possível encaixá-lo, né? Mas não está muito fácil, não. De outro lado, há algumas regiões também que não se sentem representadas no diretório. Por exemplo, a região do Mucuri não está se sentindo representada. Mas, como me disse o vice-governador Antônio Andrade, o PMDB é grande e cabe quase todo mundo. Alguns vão ficar de fora, vão chiar, vão reclamar, mas, segundo ele, no PMDB é assim mesmo. Depois, as coisas se acomodam e vai conduzir. Agora, Michel Temer, o vice-presidente da República, é a novidade e vai ser certamente a estrela da festa do PMDB no sábado, na Assembleia Legislativa. Ok, obrigada, Lindenberg, pelas informações. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Boa noite, Luciana. A seguir, tem futebol aqui no Jornal Band Minas. E ainda, Festival de Turismo, Movimenta Histórica Ouro Preto. Agora 6h58, um breve intervalo, não saia daí. Jornal Band Minas. Oferecimento